Shalom, shalom, graça e paz do Senhor Jesus. Entrando aqui seu amigo Joaldo Almeida para a nossa live de hoje, de abertura da nossa semana da blindagem emocional. Grande expectativa aí para esse momento. Quero dar boas-vindas. Hoje, abertura da nossa semana da blindagem emocional. Vai ser uma semana de correria, uma semana de bênção, semana de vitória. Você que for chegando aí, vai dando um oi, graça e paz, estou aqui, vai falando que você chegou aí, espera aí a gente dar as boas-vindas nesses primeiros 5 minutos para o nosso público, aqueles que forem chegando. Durante a live você pode estar escrevendo qual está sendo a sua maior dificuldade nesse tempo de pandemia. Você está aqui com certeza porque você está buscando ajuda em alguma área da sua vida. E aí eu quero que você escreva nos comentários aí qual tem sido a sua maior dificuldade, principalmente emocional, nesses dias de pandemia de coronavírus. Coloca aí nos comentários que a gente vai estar depois lendo todos os comentários. Então, um abraço aí para vocês, casal. Deus possa aumentar a vida de vocês poderosamente. Escrevam aí qual está sendo a sua maior dificuldade nesses dias de pandemia, emocionalmente falando. É ansiedade, é medo? Qual é a pressão que está vindo assim, que tem mais mexido com você nesses dias de pandemia? O que é que mais tem sido assim desafiador para você? Escreve aí nos comentários, a gente vai poder ler todos os comentários e depois aquilo que a gente puder responder, nós vamos estar respondendo com certeza. Mas a minha proposta aqui nessa semana da blindagem emocional é falar um pouquinho para você sobre o que é o treinamento Jornada Blindagem Emocional, para você entender um pouquinho sobre esse treinamento. Nós fizemos a primeira etapa desse treinamento há 2 meses atrás, e ele foi feito de maneira fechada para algumas pessoas. Nós tivemos aproximadamente 60 pessoas participando do treinamento Jornada Blindagem Emocional. E nesse treinamento nós trouxemos alguns entendimentos muito importantes que levam você a entender as coisas e saber lidar com situações e com circunstâncias que fazem parte da vida e que, às vezes, nós não conseguimos evitá-las. A gente não consegue evitar tudo que vem, né? Bom seria se nós conseguíssemos evitar os problemas, conseguíssemos evitar a decepção, conseguíssemos evitar a traição, a perda, o abandono. Se nós pudéssemos prever como as pessoas vão agir conosco e, dentro dessa previsão, nos preparar, nos programar para que a gente não sofresse com esse tipo de ação, seria muito bom. A grande verdade é que isso não é possível. E mesmo não sendo possível eu prever a maneira como as pessoas vão agir comigo, ou me encontrar em situações onde eu tenha que lidar com situações como essa que eu citei, nós aprendemos por meio desse treinamento, né, como blindar as emoções para que você possa reagir de maneira diferente diante das situações. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre o nosso treinamento Jornada Blindagem Emocional. Nós iniciamos esse treinamento esse ano, 2 meses atrás. Nós fizemos um grupo fechado com aproximadamente 60 pessoas, e nesse grupo fechado nós fizemos esse treinamento com a ideia de tocar a vida das pessoas e levar elas de um lugar de dor, de um lugar de sofrimento, para um lugar de descanso. Uma das coisas mais importantes na vida é nós entendermos que tudo tem um porquê e um propósito. Às vezes nós achamos que o que aconteceu na nossa vida não deveria ter acontecido. E às vezes a gente diz o seguinte: olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria cometido os erros que eu cometi. Só que a grande verdade é que muitas das lições que nós aprendemos vêm por meio dos erros. Nós temos, muitas vezes, a maneira errada de pensar e achar que algumas coisas que aconteceram foram tão fortes que a gente não pode mais se levantar. E quando nós começamos a elaborar a Jornada Blindagem Emocional, a ideia principal da Jornada Blindagem Emocional é ensinar às pessoas algumas lições poderosas sobre a vida. A primeira delas: você não tem como mudar o seu passado.
Não tem como você mudar, não tem como você voltar, não tem como você colocar aí no retorno, né? E voltar lá e consertar. Mas você tem como recomeçar. E como é que eu recomeço a vida? Eu recomeço reconstruindo o meu interior. Por quê? Porque o que é a nossa história? O que é a sua história? A minha história, a sua história, é aquilo que nós carregamos dentro de nós. A minha história, a sua história, não é aquilo que as pessoas veem. Quando você conhece alguém, você não tem noção da história daquela pessoa. Você não sabe realmente pelo que ela passou, o que ela viveu. Você apenas vê a superfície da vida dela. Mas quando você ouve alguém, quando você para ouvir uma pessoa, que você diz para ela, né? Me conte a sua história. Você descobre que a história dela não é aquilo que as pessoas veem, mas é aquilo que está dentro dela. E dentro da jornada blindagem emocional, nós temos ensinado as pessoas a lidar com a sua história de maneira inteligente, aprendendo o seguinte: a melhor maneira de dar o troco, a melhor maneira de superar as minhas derrotas, as minhas traições, as minhas perdas, a melhor maneira é pegando aquilo que veio para me destruir e usar para construir, usar como matéria-prima para abençoar a vida de outras pessoas. Então, dentro da jornada blindagem emocional, nós aprendemos um princípio muito importante. Nós fundamentamos todo o nosso treinamento na palavra de Deus, e lá no livro de Isaías diz que é chegado o dia da vingança. Isaías 61 diz que é chegado o dia da vingança do nosso Deus. E eu sempre pergunto, qual a melhor maneira de Deus se vingar do diabo? É pegando justamente tudo aquilo que o diabo usou ou tentou usar para destruir você, e pegar isso que o diabo tentou usar para destruir você e tornar em um testemunho de transformação e vitória. Essa é a maior vingança que existe. E quando você tem acesso às informações que nós liberamos por meio do treinamento da jornada da habilidade emocional, você começa justamente a pensar e a avaliar como essas mudanças podem acontecer. Então, há uma diferença muito grande entre você recomeçar e você esquecer. Tem muitas pessoas que dizem, eu quero esquecer o passado. Você só conseguiria fazer isso se você tivesse uma crise de amnésia. Porque a proposta não é você esquecer, é você pegar isso que veio para te destruir e transformar em uma história de superação e vitória. Então, são histórias reconstruídas, né? São histórias que trazem a vida, que trazem respostas, que trazem transformação. E essa transformação, ela acontece justamente no momento que você entende que tudo que aconteceu na sua vida tem um propósito e tem um porquê. Que Deus precisa de alguém exatamente igual a você, com as marcas que você tem, com a história que você tem, para transformar outras pessoas que vão cruzar o seu caminho, muito parecidas com você, talvez com as mesmas experiências que você teve. Então, quero explicar um pouquinho como é que a gente trabalha isso no nosso curso. A primeira delas é provocando uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma metanoia é uma mudança de mentalidade. A metanoia é quando você troca a sua ideia pela ideia de Deus. Então, tem uma frase que eu uso muito na jornada da blindagem emocional, onde eu digo que nós temos que trocar o nosso histórico de vida, nosso histórico, pela história que Deus escreveu para nós. Existe uma diferença entre o seu histórico, tudo que você viveu até hoje, e a história que Deus escreveu para você. No Salmos capítulo 139, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus escreveu toda a sua história no livro dele. Então, qual é o desafio que você tem? É trocar o histórico de vida que você teve até hoje pela história que Deus tem para você. E quando você começa a entender isso aqui na sua mente, que você não é um acidente, que você não é fruto do acaso, que você não nasceu apenas por nascer, de que existe uma proposta divina que antecede o seu nascimento, de que a primeira pessoa na história que pensou em você foi Deus, e Deus não tem ideias ruins, nem ideias fracassadas. Você é o melhor de Deus, você é a melhor ideia que Deus já teve. E Deus poderia trazer qualquer outra pessoa em seu lugar, mas ele trouxe você à existência. Então, nós ensinamos, por meio do processo do treinamento da jornada da blindagem emocional, a importância que você tem diante de Deus. E quando você entende o seu valor, a sua importância, quem você é para Deus, você descobre que tudo se arruma, porque a maior necessidade que o ser humano tem é a necessidade de ser importante. Todo mundo quer ser importante. Você vai encontrar pessoas no mundo inteiro e as pessoas querem ser importantes. Só que elas não entendem que elas já são importantes. E por que elas são importantes?
por aquilo que Deus criou nelas e para elas. Então eu quero falar um pouquinho para vocês como foi que surgiu, como foi que nasceu a jornada da blindagem emocional. Eu trabalho com aconselhamento cristão há mais de 20 anos. Eu fui pastor com 17 anos de idade. E logo que eu fui pastor, 3 anos depois, com 20 anos, hoje eu estou com 42, então são 22 anos trabalhando com aconselhamento. Eu tive um mentor, que foi uma pessoa que me abençoou muito, e esse homem era um homem apaixonado por aconselhamento. E eu aprendi com ele o valor do aconselhamento. Qual é o valor do aconselhamento? É você conhecer a história da pessoa. Você sabia que quando você conhece a história da pessoa, a sua visão e a sua ótica em relação a ela muda totalmente? Sabia disso? Quando você conhece a história da pessoa, você olha para ela com outros olhos. E então eu comecei a trabalhar com aconselhamento direto, mais de 20 anos fazendo gabinetes, atendendo pessoas, ajudando, socorrendo pessoas nos mais diversos problemas da vida, desde divórcio, ansiedade, suicídio, depressão. Eu costumo dizer que a gente tem que lidar com tudo quando você está envolvido com o ministério pastoral. E assim foi. E alguns anos atrás, comecei a trabalhar diretamente com libertação. E trabalhando diretamente com libertação, em todo o processo do Ministério de Libertação, eu fazia todos os processos e levava as pessoas a passar por toda a experiência do processo de libertação, só que eu comecei a perceber algo. Muitas pessoas que passavam por processo de libertação, mesmo a gente tendo tratado com a parte espiritual, meses depois elas estavam tendo os mesmos problemas, caindo nos mesmos pecados, cometendo os mesmos erros, se sentindo fracassadas, derrotadas, e eu comecei a entrar numa rota de questionamento. O que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou esquecendo de fazer? E foi quando Deus começou a chamar a minha atenção para a importância de olhar o homem como um todo, o homem completo, espírito, alma e corpo. Então, eu falo na jornada da blindagem emocional que nós precisamos pregar o evangelho todo para o homem todo. O evangelho precisa alcançar o meu espírito com a salvação. Mas ele precisa alcançar também a minha alma, as minhas emoções, com a regeneração. Ele precisa alcançar o meu corpo com a redenção. Isso vai se dar quando eu morrer. Então foi quando eu comecei a entender que de nada adianta tratar a parte espiritual se o emocional está destruído, se os muros da alma estão caídos. Porque essa pessoa ela vai continuar desprotegida contra ações malignas, contra ofensas, contra situações que ela nunca soube lidar. E então foi quando Deus começou a mover meu coração. De início, eu pensei em fazer alguns cursos que existem no mercado, como coaching, constelação. E quando eu comecei a estudar esses cursos, eu descobri, estudando esses cursos, que eles não correspondiam à minha expectativa do evangelho. Por que não? Quer dizer, o senhor quer dizer que esses cursos não servem? Não estou falando isso. Eu estou falando que as bases que são usadas nesses tipos de cursos são totalmente humanistas. Então, você vai trabalhar com PNL, a programação neurolinguística, hipnose clínica, tudo isso funciona, mas não transforma. A verdadeira transformação só acontece quando o princípio fundamental, que é a palavra de Deus, se estabelece. Se não for transformação pela palavra, nunca será transformação verdadeira. Então, foi quando eu comecei a estudar e veio no meu coração a ideia de montar um treinamento que fosse totalmente pautado em princípios bíblicos e totalmente fundamentado na palavra de Deus. E assim nasceu a jornada blindagem emocional. Eu comecei a fazer experiências, cuidando de pessoas que eu já cuidava, usando os fundamentos da jornada blindagem emocional nas minhas viagens, nos meus aconselhamentos, e eu comecei a perceber que agora aquelas pessoas que tinham dificuldade de romper, elas agora conseguiam romper. Por quê? Porque a gente não tratava só a parte espiritual apenas, nós tratávamos também a parte emocional, ensinando as pessoas a questão da autoestima, o valor da identidade, e é muito desafiador você trabalhar com esse tipo de pensamento, porque as pessoas sempre vão achar que você está partindo para conceitos psicológicos, ou de psicanálise, ou de psicologia, e a grande verdade é que eu procurei separar isso com muito cuidado, trazendo fundamentos eternos, porque a Bíblia é o maior livro de transformação do mundo. Não existe nenhum livro no mundo que promova tanta transformação
quanto a Bíblia. Então, se você não conseguir transformação pela palavra, não adianta você correr e buscar em outras fontes. Você não vai conseguir encontrar, porque a palavra de Deus é o maior elemento de transformação. Deixa eu te explicar só por quê. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra tão profundamente que ela consegue separar alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. Então não adianta tratar só com o emocional do homem ou só com o espiritual. Você tem que tratar com os dois. E o único elemento que eu conheço na face da terra que pode penetrar tão profundamente a ponto de separar alma e espírito é a Bíblia. Então nós assim fundamentamos a jornada blindagem emocional com lições práticas, falando de questões que todo mundo vive. Você vai ver no treinamento que eu conto muito da minha história, conto muito do que eu vivi, dos traumas que eu tive. Quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa complexada, bloqueada e traumatizada. 3 coisas diferentes: complexos, bloqueios e traumas. São 3 coisas diferentes. Os complexos são comportamentos que você desenvolve a partir das influências, das experiências que você tem na sua infância. Pode ser inferioridade, pode ser comiseração, ou vários tipos de complexos. Os bloqueios são travas emocionais que você desenvolve quando você passa também por experiências, ou você está debaixo de influência de uma figura de autoridade que bloqueia. Você talvez não vá acreditar, mas essa pessoa que está falando com você aqui, eu tinha um bloqueio na fala. Eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia falar como eu falo hoje. Isso foi curado. Hoje eu consigo falar, já falei em auditórios para 20 mil, 30 mil pessoas. E consegui me sair muito bem, não porque eu fiz um curso de oratória, não porque eu fiz um treinamento sobre como falar em público, mas porque esse bloqueio foi removido pelos mesmos princípios que eu uso no treinamento da jornada blindagem emocional. E não só isso, o trauma, complexo, comportamento, bloqueio, uma trava, e o trauma é uma lembrança dolorosa, aquela lembrança que passou 10 anos, 20 anos, e você, quando lembra daquilo, aquilo dói, aquilo machuca, e aquilo te impede de viver a vida, de acreditar no futuro. Tem muita gente traumatizada, mesmo dentro da igreja. Pessoas espirituais, que oram, que jejuam, que estão cantando na igreja, mas que são bloqueadas, complexadas e traumatizadas. Então, nós começamos a entender que havia necessidade de lançar um treinamento assim, que não somente alcançasse a parte espiritual, mas também a parte emocional e a parte física. E aí a pergunta é, o que você vai encontrar nesse treinamento, né? Qual é o conteúdo? E aqui nós temos a grade, né, do nosso conteúdo da jornada blindagem emocional. São 3 etapas. Na primeira etapa nós falamos sobre o que é a jornada blindagem emocional, explicando tudo o que significa. A maldição da expectativa, onde nós falamos sobre quantas vezes você foi frustrado porque você gerou expectativa ou porque você quis viver dentro da expectativa de outras pessoas. Estabeleça limites nos seus relacionamentos, onde nós ensinamos como você se protege emocionalmente de pessoas que estão à sua volta e você, então, estabelece limites. Nós ensinamos o ciclo das prioridades, como você estabelecer esses limites, né? Quem vem primeiro, em que ordem tratar as pessoas, e aí tem muito ensinamento legal. Nós falamos também sobre vencer a dependência emocional, que é uma das maiores doenças da alma que existe, é a dependência emocional. Lidar com pessoas tóxicas e como identificar pessoas tóxicas, tudo isso na primeira etapa do nosso treinamento. Na segunda etapa, nós falamos sobre livrando-se da síndrome de ser Deus, né? Você não é o centro do universo, onde nós ensinamos que você não pode controlar tudo à sua volta. E se você tentar fazer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer tentando. Vai adoecer e não vai conseguir. A intolerância saudável, onde nós ensinamos as pessoas que você não pode tolerar todas as ações que acontecem, porque tudo que você tolera, você aprova. E depois que você aprova um comportamento, fica difícil reprová-lo. Nós falamos também sobre a arte do confronto. Essa parte é extraordinária, onde nós ensinamos as pessoas como confrontar aquelas pessoas que às vezes são abusivas no seu comportamento conosco, e elas tentam nos adoecer, às vezes pessoas que nos amam, mas que com comportamentos, às vezes que elas acham normais para ela, tentam ter influência sobre a nossa vida. Então, é preciso saber confrontar. Nessa aula nós falamos sobre a diferença entre confronto, afronto, conflito, tudo totalmente diferente. Coisas totalmente diferentes. Nós falamos sobre amar sem gerar dívidas. Essa aula ela é extraordinária. Lidando com a ingratidão, tudo isso na segunda etapa. Terceira etapa, nós falamos sobre
superando a ansiedade. Você é alguém ansioso? Eu sou, muito. E você conseguiu manter a sua ansiedade sob controle? Hoje ela é totalmente controlada. Mas eu era tão ansioso que eu ficava sem unha aqui, que eu não dormia. A ansiedade era um problema muito grande para mim. Hoje ela está sob controle, há alguns anos já. Então nós falamos sobre influências, uma aula exclusiva sobre perdão, totalmente falando sobre a importância de você liberar as pessoas, né? O princípio da liberdade nos relacionamentos. As pessoas vão sair da sua vida, querendo você ou não, elas vão sair da sua vida. A tragédia de querer agradar a todos, muita gente morre tentando fazer isso. Lidando com as perdas e autocontrole. E uma aula que a gente vai colocar agora nesse período, que é uma aula bônus do nosso treinamento, que é autodestruição. Você sabia que autodestruição é pior que suicídio? Que a autodestruição é um suicídio progressivo? Que você pode estar morrendo, tendo ações autodestrutivas? Então a gente vai ensinar tudo isso, e nós ensinamos tudo isso no nosso treinamento Jornada Blindagem Emocional. Ok? Então, a ideia aqui, nessa live de hoje, de abertura, é explicar um pouquinho a proposta dessa semana. A gente vai ter alguns conteúdos grátis durante essa semana, e esses conteúdos, eles com certeza vão te abençoar grandemente, tá bom? O vídeo já está ficando um pouco longo, né? A gente já está aí com quantos minutos? 34 minutos. A ideia é que a gente demorasse pelo menos 40 minutos aqui. E aí eu quero falar para você que no nosso próximo vídeo, dia 17, né? Quarta-feira a gente vai ter nossa próxima live. Na quarta-feira a gente vai estar falando para você um assunto importantíssimo, que é como você aprender a identificar pessoas tóxicas e como lidar com elas. Você com certeza tem pessoas tóxicas à sua volta. Quem sabe você não é a pessoa tóxica. Eu já fui uma pessoa tóxica. Mesmo não sendo uma pessoa tóxica, nós temos ações tóxicas. E aí é onde entra o problema. Como lidar com isso? Quando eu convivo com uma pessoa dentro do meu ambiente, dentro da minha casa. Você já imaginou agora quem está em quarentena, confinado com pessoas tóxicas? Pessoas que só reclamam, pessoas que nada para ela tá bom, pessoas que são briguentas, que têm fáceis impulsos de ira. Tudo isso são ações tóxicas. Você já imaginou isso? Lidar com pessoas assim, nesse momento? Então você tem que saber blindar as suas emoções para que você não adoeça. Não adoeça. Por quê? Porque as feridas mais profundas são causadas pelas pessoas que nós mais amamos, ou que mais têm acesso ao nosso coração. Uma coisa que eu aprendi é que o amor e o ódio, preste atenção nisso, está no nosso treinamento. O amor e o ódio são portas de acesso profundo para o nosso coração. O amor e o ódio nos deixam vulneráveis. Quanto mais eu amo, mais vulnerável eu fico. Quanto mais eu odeio, mais vulnerável eu fico. Você sabia que o mesmo acesso que você dá a alguém ao seu coração por meio do amor, você dá por meio do ódio? Que os dois são caminhos de acesso ao seu coração? Quanto mais você odiar uma pessoa, mais vulnerável você se torna para essa pessoa. Então, é preciso aprender como lidar com isso, ok? Alguns comentários aqui, pessoal dizendo, né? Eu já fui muito ansiosa, né? Sara Almeida disse, confesso que estou esperançosa em participar da semana. Que bom, Sara. Creio que vai ser bênção de Deus para você, vai te abençoar muito, tá bom? Eu queria que você deixasse seu comentário sobre nossa primeira aula, tá bom? Se possível, eu vou responder a todos os comentários. Essa aula inicial ela é uma aula mais explicativa, tá? Falando um pouquinho sobre a nossa semana. Ela não vai se estender muito, porque a proposta aqui é fazer com que você entenda o que vai acontecer essa semana. Então, essa semana eu quero liberar para você aquilo que a gente pode liberar, né, nessa plataforma grátis para te abençoar. Eu sei que tem muita gente que está precisando de ajuda, né? Que está precisando aprender como controlar as emoções. Então, quarta-feira, dia 17, nós vamos estar falando como lidar com pessoas tóxicas, como identificar pessoas tóxicas. A Karine fez uma pergunta, né? Acima sobre a nossa importância, por favor. Onde é que está a pergunta aqui da Karine?
Deixa eu ver aqui, achei. Vamos lá. Pastor, mesmo nosso coração sentindo a importância para Deus, mas ainda assim continuamos no sofrimento da depressão. Por quê? Tem a ver com propósito? Sim, tem a ver. Uma característica peculiar da depressão é o isolamento, né? Toda pessoa, quando entra no processo de depressão, o primeiro erro que ela comete, o primeiro erro, é isolar-se. Por quê? Porque quando você se isola, você vai geralmente para um ambiente fixo. E nesse ambiente fixo, nada muda. Então você passa a permitir que a sua mente governe esse ambiente de maneira desfavorável a você. Então, quando nós fazemos um acompanhamento com pessoas depressivas, dentro da nossa experiência, uma das coisas que a gente mais faz é fazer essas pessoas voltarem a ter o sentido da importância que elas têm e do quanto elas podem ser úteis para outras pessoas. Porque a depressão, geralmente, ela traz uma sensação de inutilidade. Você se sente inútil. Você acha que você é o lixo do mundo, que ninguém gosta de você, que a vida perdeu o sentido. Então, nós fazemos o tratamento de várias maneiras, por meio do aconselhamento, mas também por meio da terapia ocupacional. Então, como é que eu fazia a terapia ocupacional? Nós fazíamos viagens missionárias e levavam uma legião de depressivos para fazer missões com a gente. Que loucura, hein? Você levar um depressivo para fazer missão. Meu Deus, que loucura, né? Mas eu me lembro que nós fizemos uma viagem para o sertão e nós tivemos várias pessoas conosco nessa viagem. Dentre essas várias pessoas, nós tínhamos mais de 10 que eu estava fazendo tratamento comigo, de aconselhamento, né? E terapia de combate à depressão. E nós levamos essas pessoas conosco, algumas delas pensando em suicídio, para o sertão, lá para o meio do Chilindró, né? Ninguém sabe nem onde fica. E elas foram conosco, né? E quando elas chegaram lá, que elas começaram a servir as pessoas. Quando elas chegaram lá, elas começaram a ver as crianças passando fome, morrendo de fome. E elas, um abraço delas alegrar uma criança. Das 10 pessoas que foram, 8 delas voltaram totalmente mudadas. E estão até hoje, eu as acompanho até hoje. 2 tiveram dificuldade, ainda estão em acompanhamento. Cada pessoa responde num tempo diferente, né? Nem todo mundo tem o mesmo tempo de resposta. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que a importância que você tem não está ligada ao reconhecimento que as pessoas lhe dão, mas à maneira como você se vê. Quando você se vê como alguém, né? A Karine está dizendo, eu já fui depressiva a fazer missão e, nossa, só Deus sabe como foi grandioso. Ele nos leva para nos tratar. Isso aí. Deus nos leva para mostrar, né? Como fazer, né? Pastor, quando eu passo por uma pressão muito grande, eu fico doente. Como lidar com isso? A Ângela está perguntando. Não sei lidar com grandes pressões. Primeiro, Ângela, você precisa entender que existe o que eu chamo de fortalezas mentais. A gente fala disso no nosso treinamento. Você precisa estabelecer fortalezas mentais, que são como mecanismos de defesas, que vão ensinar você a reagir diante das pressões. Porque toda situação e toda circunstância exige uma maneira de reação. E se você não reage da maneira certa, o que acontece? Você adoece. Eu não tenho uma varinha mágica para lidar com as pressões que eu enfrento. Eu tenho dentro de mim fundamentos que me ajudam a entender como mudar isso. Mas você sabe qual é a melhor coisa que existe, né? Antes de eu encerrar, eu quero falar isso aqui. Sabe qual é a melhor coisa que existe? É quando você vê uma história de dor, uma história de sofrimento, uma história de destruição se transformar num testemunho de vitória. Então, para você que está aqui agora, que chegou, não vou ter como responder tudo hoje, mas eu prometo que eu vou ler todos os comentários que estão aqui, todos, e vou responder o que eu puder responder no tempo que eu puder responder. Então, mas eu prometo que eu vou ler todos, tá bom? Todos os comentários estão aqui e responder. Se você ainda não está em nosso grupo do Telegram, deve participar ou do WhatsApp, porque lá tem um feedback mais rápido,
né? Porque eu e minha equipe trabalhamos juntos lá. Então, sempre que tem alguma coisa importante, eles me sinalizam e eu dou uma atenção maior. Como é que eu faço para fazer parte desse grupo do Telegram ou do WhatsApp? Se você se cadastrou lá no nosso site, você vai ter lá no site, não é isso? Os meninos estão aqui. Certo, lá na página tem um botão para você entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, porque nós criamos também, algumas pessoas ainda têm dificuldade com o Telegram, então pode entrar no grupo do WhatsApp, a gente criou um grupo exclusivo, que é um grupo exclusivo da jornada blindagem emocional. Então, se você está nesse grupo, beleza. Mas, para a gente finalizar hoje, né, nossa primeira live, quero falar algo para você muito interessante. Todas as vezes que, eu não sei você, mas eu tenho um pensamento. Tem gente que gosta de cachorro, tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de roupa, tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de filme. Eu gosto de gente. E eu gosto de gente do jeito que vem. Geralmente, quando eu estou sentado diante de uma pessoa que ela começa a me contar a história dela de tragédia, eu não consigo sentir pena da pessoa. Às vezes, compaixão eu sinto. Eu choro com ela, eu sinto a dor dela. Eu tenho empatia para isso. Talvez o que eu vou falar para você agora pode soar como maluquice. Mas quando alguém começa a me contar uma história de sofrimento e de dor, dentro do meu coração surge uma adrenalina e uma vontade de ajudar essa pessoa para que ela mude de vida. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa muda de vida, o mundo à sua volta muda. Porque toda pessoa está conectada a outras pessoas. Então, quando eu ouço alguém falar, estou com depressão, estou com ansiedade, estou pensando em me matar, eu me empolgo em querer ajudar essa pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa for transformada, a história dela pode mudar a história de muitas pessoas. Isso me empolga. Esse homem que vos fala aqui não é um homem que teve uma vida perfeita, sem falhas. Eu sou um homem reconstruído a partir dos meus recomeços. E se eu conseguir recomeçar, você também consegue. Mas eu queria trazer uma convidada hoje aqui. Alguém que experimentou o que eu estou falando. Alguém que fez a jornada de habilidade emocional. Quando eu entrei em contato com ela, a gente se conhece há alguns anos, e por um impulso divino eu entrei em contato com ela, por uma rede social, e quando eu entrei em contato com ela, ela começou a me relatar como estava a vida dela. Depressão, história de destruição. E nós nos aproximamos, e eu queria que ela contasse para vocês, né? Minha amiga Léa Oliveira, queria que ela contasse para vocês aqui o que aconteceu na vida dela depois que ela experimentou a jornada da habilidade emocional, tudo que ela viveu. Queria que ela mesma contasse com as palavras dela aquilo que aconteceu, quem ela, como ela estava, como ela está hoje. Minha amiga, boa noite, bem-vinda nessa noite. Boa noite. Muito bom ter você aqui. É bom estar aqui. Eu queria falar um pouquinho da vida. Tá um pouquinho baixo o raio, o áudio. É lá ou aqui? Tá? Você está usando fone? Tô. Melhorou? Eu estou te ouvindo bem baixinho. Não melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Tenta ver se você consegue. Melhorou. Pronto. Falar da blindagem é emocionante. Eu só tenho gratidão. Gratidão. Eu vi alguns relatos aí, algumas pessoas colocando, subindo algumas colocações, alguns relatos, as pessoas falando da depressão, de como se encontra. E eu me encontrava assim, quando cheguei no blindagem. Eu estava perseguindo a minha cura, mas não sabia como encontrar. Eu não tinha norte, eu não tinha um caminho para encontrar a minha cura. E o blindagem, ele me trouxe cura, me trouxe paz, me trouxe liberdade e recomeço. A gente não projeta, né? A gente não projeta entrar em depressão. E eu estava em depressão horrível. Saída de uma separação, entrei em depressão, eu tomava 8 comprimidos por dia, 6 comprimidos por dia, tomava 4 fluoxetinas e 2 rispiridonas. Meu dia acabava, ficava na cama. O psiquiatra suspendeu a medicação para que eu fizesse um teste neuropsicológico,
E eu estava no fundo do poço, eu estava numa situação de abstinência muito grande, eu não dormia à noite. Eu passava 10 noites, eu passava noites sem dormir, mais de 24 horas sem dormir, cochilava e não conseguia dormir, com abstinência da medicação. Fiz o teste, depois do blindagem emocional, e não precisei mais tomar remédios antidepressivos. Uma libertação foi feita na minha vida. Hoje eu consigo ter momentos de solitude, eu consigo ser introspectiva às vezes, porque existe essa necessidade para me trazer de volta. E recomeçar não é fácil, mas o blindagem me trouxe chances de recomeço. Existia em mim um apego emocional, uma dependência emocional. Uma hora eu tinha meu esposo, meus filhos, igreja que pastoreávamos, aonde eu coloquei, depositei toda a minha vida, eu investi a minha vida, eu apostei tudo na minha família, na igreja, e de repente eu não tinha mais nada. Eu era cercada de gente e de repente eu estava sozinha no meu quarto, trancada. Sem igreja, sem meus filhos, sem meu ex-marido, e isso foi uma catástrofe muito grande. E passei por um processo terrível. E no meio do processo do blindagem, no meio da jornada, nós passamos pela ministração do perdão. Dias depois, a moça que meu ex-marido tinha me traído, estava namorando, me manda um áudio pedindo perdão, chorando. A Léa humana esperava por essa colheita, mas a Léa que tinha aprendido a perdoar e a entender, eu chorei junto, liberei perdão, ajudei a moça a sair dessa fossa e estou bem, falo com ela normalmente, oro todos os dias pelo meu ex-marido, oro todos os dias pelos meus filhos. Aí eu entendi, a pastora que eu fui, a mãe que eu fui, a esposa que eu fui, isso blindagem me trouxe a compreensão de amar sem gerar dívidas, porque eu ficava perguntando, mas eu fiz tanto, por quê? Cadê a retribuição, né? A gente fica nessa, achando que que eles tinham dívida comigo, eu achei que eles tinham dívidas comigo, e eu me tornei uma pessoa livre, completamente livre. Eu acordo todos os dias e agradeço ao Senhor. Eu tenho uma caixinha de gratidão e lá tem vários papeizinhos que eu escrevia: grata pela blindagem emocional, grata por entender que ninguém me deve nada. Eu amo hoje segundo o princípio de Cristo, ninguém precisa retribuir o meu amor, e vou amar de novo. As pessoas que forem chegando, eu vou amar de novo, e de novo, e de novo, sem medo de arriscar. A gente não existe, eu sei que no recomeço existem coisas que são externas, né? O que é interno, que depende de mim, eu tenho feito. E tenho feito de forma livre. Existem coisas que são externas e que a gente tem que estar preparado para isso. E o blindagem está me preparando, me preparou. Eu digo que está me preparando porque eu rumino todos os dias. Eu até relatei no grupo que eu fiz um mural. Com tudo que aprendi no blindagem, e fixei lá. E todos os dias que eu levanto, tem um espelho também, eu olho, digo para mim mesma quem eu sou, o valor que eu tenho, olho para todas aquelas anotações que eu fixei e rumino. E lembro o quanto eu sou especial para o Senhor, o quanto Deus tem feito, o quanto a minha vida foi mudada, o quanto eu recebo essa cura, o quanto eu recebo essa paz que hoje habita em mim, que eu não tinha mais. Então, assim, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras suficientes para descrever o blindagem. A todas as pessoas que estão aí deixando seus relatos de depressão, olha, nós estamos juntos nessa. Passei por isso, passei mesmo, tomava medicação que eu não podia levantar da cama, e quando eu fiquei sem a medicação, eu também não conseguia levantar da cama, ficava acordada, às vezes amanhecia o dia e sem dormir, sem dormir. Hoje eu durmo, tranquilamente, durmo até demais, viu? E eu sou grata, muito grata, a toda a equipe. Que bom, que testemunho lindo, que história linda de transformação. Eu fico muito feliz em poder ouvir isso, porque quando nós idealizamos a jornada blindagem emocional, a ideia era justamente essa, era encontrar pessoas destruídas, né? Pessoas destruídas pela vida, destruídas pelas decepções,
E mostrar para essas pessoas que a vida só acaba quando a gente não diz sim outra vez, né? Tem uma canção que nós usamos na jornada Blindagem Emocional, que não é uma canção evangélica, mas é uma canção que eu gosto muito, que é a canção Brincar de Viver, que é interpretada pela Maria Bethânia, mas é de autoria do Guilherme Arantes. E nessa canção diz que nós temos que ter a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Não só isso, diz também que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim para a vida. Minha pergunta para você que está aqui nos acompanhando é: quando é que você deixou de dizer sim para você mesmo? Você já disse sim para tanta gente ruim, tanta gente que te usou, às vezes não valorizou o amor que você teve. Está na hora de dizer sim para você. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual é a tua dor, o que é que você está sofrendo, o que é que a questão dela era a depressão. E você, o que te aflige, o que te oprime? Prometo para você que eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar respondendo. Vou estar respondendo lá na nossa página para as pessoas que estão escrevendo. A minha expectativa com essa semana da blindagem emocional é que Deus faça na sua vida o que ele fez na vida de Léa. É que Deus traga um tempo de recomeço e reconstrução. Algumas coisas que aconteceram na vida dela, que ela me relatou, me deixaram muito, muito feliz. Como a maneira como ela teve que lidar com a mulher que levou o marido dela. Então, como é que age com essa pessoa? Então, depois da blindagem emocional, de aprender o valor do perdão e como lidar com situações como essa, tudo mudou, né? E a gente pôde ver que ela conseguiu recomeçar. Minha amiga, muito feliz pela sua história. Tenho certeza que é o início de coisas novas de Deus para você e que você vai viver tudo que o Senhor projetou para você, porque a história que Deus tem para você é muito maior do que o histórico que você viveu até agora, tá bom? Suas considerações finais para o pessoal que está aí nos acompanhando na live. Eu que sou grata, grata a todos. E a todos que estão acompanhando, invistam esse momento em vocês, pensem em vocês. Eu era muitos outros, eu não sabia dizer não. Aprendi a dizer não, aprendi a entender o que é, dar valor às coisas, né? O que é para valor, o que é para preço. Eu entendi o que eu preciso, eu entendi que eu preciso de mim agora. E você precisa de você. Você precisa dos recomeços, você precisa entender quem você é, o que está faltando para completar. E eu tenho certeza que o blindagem emocional vai te direcionar à compreensão e a um caminho novo, de um recomeço. E eu acredito nisso, entendendo que Deus tem um controle de tudo. Grata a vocês, grata, pastor Joaldo, grata a toda a equipe, grata ao blindagem emocional. Gratidão me define. E outra, detalhe, eu não contava essa história sem chorar, não, viu? Ai, ai. Cheiro, Deus abençoe vocês. Deus abençoe Beijo. você, minha querida. Muito obrigado por sua participação. Amém. Com certeza nos enriqueceu grandemente. Grandemente. Amém. Queridos, é isso aí. Convidar você para continuar conosco nessa semana. Se você não está ainda inscrito no site, no grupo do Telegram, está na hora de fazer isso, tá bom? Nós vamos ler aqui, né? A Sara está dizendo: meu esposo não sabe dizer não para as pessoas e sofre muitas vezes. Nós temos uma aula exclusiva sobre isso, que é estabeleça limite nos seus relacionamentos. Quem não sabe estabelecer limite vai ficar refém dos outros. E você precisa ter o controle da sua vida. Quero agradecer a todos que estão aqui, que participaram, que estiveram conosco nessa live. Passou rápido, né, gente? Fez assim, voou, meu Deus. Obrigado a todos que estão aqui. Todos, todos. Que Deus possa abençoar vocês e esteja ligado aí, nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Dia 17, quarta-feira, tem mais. Tem mais, às 19h30, vai ser benção. Algum recado? O pessoal da equipe está dizendo aqui: compartilha a live, compartilha aí com seus amigos, com seus grupos, compartilha aí com quem não pôde assistir,
para que mais pessoas possam ser abençoadas. A imagem da Leia falando não ficou tão legal devido à internet, né? Onde ela estava, mas o áudio ficou perfeito, então deu para ouvir tudo que ela falou, pelo menos eu ouvi, espero que vocês também tenham ouvido, e foi bênção. Dani Nogueira, um abraço. Sara, Virgínia, Ângela, Viviane, Gisele, Karine, Irene, Selma, Marcelo, Maria, Fernanda, Avani, todo mundo que está aqui, né? Não dá para falar todo mundo, mais de 40 pessoas aqui, fora os que estão na página. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nos ajude compartilhando aí, vai ser bênção demais. Esteja ligado em todos os conteúdos, esteja nos grupos. Até a próxima aula, quarta-feira, dia 17, 19h30. Espero você aqui. Como lidar com pessoas tóxicas? Como identificá-las? Quer aprender? Então, quarta-feira eu te espero. Um beijo no coração, graça e paz.